Teoria das Matrizes da Linguagem do Pensamento é um livro que eu escrevi e levei 27 anos. Quer dizer, foi uma teoria que foi crescendo gradativamente. Como eu falei, eu venho de letras, mas tenho a formação em música e daí comecei a trabalhar muito com o visual por contato e contágio com artistas, orientei muitos artistas importantes, tenho muito orgulho do nome deles no meu currículo. E como eu sou especialista há muito tempo na obra do filósofo e semioticista Charles Sanders Peirce, e ele tem uma teoria de todas as linguagens, todos os sistemas de signos, então eu comecei com uma classificação da linguagem verbal. Aquela velha classificação tradicional, descrição, narração, dissertação, mas aí eu fiz subdivisões e aquelas subdivisões começaram a fazer sentido. E aí um dia eu pensei, acho que uma classificação similar caberia para a linguagem visual. E aí trabalhei 2, 3 anos e consegui chegar à linguagem visual. Depois veio a sonora, que eu achei que seria mais fácil, porque dada a minha formação, mas no fim foi a mais difícil porque a música é escorregadia. Mas a coisa foi ficando tão complicada e difícil fazer todas as modalidades, porque eu queria abraçar todas as modalidades da linguagem verbal, visual e sonora, mas era tão ambiciosa que parei e falei, fica para outra hora ou para nunca mais. Quando apareceu a hipermídia, e eu me lembro naquela época, começo dos anos 90, era aquele programa Macromedia Director, onde a gente construía a mensagem ou criava uma mensagem usando as isso que eu chamo hoje de 3 matrizes. Era como coordenar o visual, o verbal e o sonoro. Quando apareceu essa tecnologia, porque é uma tecnologia, a rede ainda não tinha explodido. A www, não é, a interface gráfica ainda não tinha explodido. Mas já com aquele programa de organização de uma linguagem multimediática, eu pensei, não, agora eu tenho que escrever meu trabalho. E de fato, nesse livro, no último capítulo, eu aplico a essa teoria das 3 matrizes a hipermídia, que também estavam começando, artistas estavam começando a trabalhar a hipermídia, mas em CD-ROM. Pouco tempo depois, explodiu a rede. E daí eu fui me dando conta que na rede, qual é a linguagem das redes? A linguagem das redes é uma linguagem que mistura. As pessoas chamam de hipermídia ou multimídia porque estão muito fixadas no problema das mídias, que são os suportes. Mas a teoria que eu criei é uma teoria das linguagens. Então, as linguagens porque são as linguagens que são o cerne da comunicação e da mensagem. O cerne da mensagem está nas linguagens. Os meios por onde essas linguagens transitam. Então, as mídias é por onde as linguagens transitam. Bom, o que tem acontecido no mundo da comunicação só tem dado razão a essas matrizes. E eu falo nas matrizes, por que elas são da linguagem e pensamento? Porque o pensamento, ele se organiza a partir dessas 3 linguagens. E o pensamento é linguagem. Então, hoje, isso que a gente chama de linguagem híbrida, ela é híbrida porque mistura. E tem um autor que diz, Merlin Donald, ele diz que a nossa mente sempre foi híbrida. A mente humana sempre foi híbrida, isto é, ela tem uma tendência para misturar, não é? A gente sente isso no pensamento. E que agora os meios estão possibilitando dar expressão a essa natureza híbrida da mente humana.
Você acha que a rede, essa explosão da rede que você chama, conseguiu materializar todas essas linguagens interagindo que você antes não conseguia visualizar em outros pods, em outra mídia, e essa explosão da rede finalmente conseguiu? Sem dúvida nenhuma, porque antes as linguagens estavam separadas. Não é a linguagem verbal no papel, impressa. A fotografia também, a fotografia revelada no suporte de papel. O vídeo no suporte do vídeo e assim por diante. Agora, quer dizer, tudo convergiu para o computador. Tudo convergiu para o computador e tudo é uma questão de software. Quer dizer, como é que você vai coordenar e vai criar mensagens na conjunção dessas linguagens. Agora, com o tablet, eu acho que vai ser a primeira coisa que vai desaparecer, são os livros didáticos, porque o tablet, imagine você tem um problema matemático ou físico para resolver, e daí você pode resolver aquilo através de um game. Ou então você tem uma demonstração, digamos, de biologia, e você tem o vídeo lá. Então, essa junção das linguagens, nós só temos a ganhar com isso. E a aprendizagem, então, nem se fale. Você poderia explicar para a gente o que você quer dizer quando fala da matriz sonora, por exemplo? Não estaria necessariamente ligada ou restrita ao som, no sentido físico, mas está relacionada com algo mais abstrato, uma espécie de lógica do som. Bom, essa é uma das questões mais cruciais da teoria que eu defendo. Claro que quando a gente fala em som, é o som tal como ele soa, mas a ideia, não é que eu desenvolvo, é que o som tem a ver com sintaxe, a sintaxe está em todas as linguagens. Então, há linguagens visuais que são visuais, mas como elas põem as imagens em movimento, essas linguagens acabam adquirindo características que são próprias da música, ou seja, da forma de estruturação da música. Assim é o vídeo, assim é o cinema. Então, é uma questão de duração, de ritmo, de pausa, de plano. Então, por isso que eu digo que o vídeo e o cinema são linguagens plásticas com características da linguagem sonora. As linguagens estão crescendo, elas estão se multiplicando e nessa multiplicação elas estão se misturando. Então, são essas misturas que a gente tem de compreender. Isso é importantíssimo para a aprendizagem, para o ensino e para a aprendizagem, porque quem não tem hoje consciência de linguagem está completamente por fora de tudo que está acontecendo, ou seja, só fica na superfície das coisas. Falar agora de hibridismo. Qual a relação entre o hibridismo retratado de forma, digamos, abstrata e teórica no cruzamento entre linguagens e o hibridismo mais palpável vivenciado na comunicação humana nesses últimos tempos, né? Ou seja, a pergunta é como podemos relacionar o hibridismo previsto na sua teoria das matrizes com o hibridismo exibido por aquilo que você vem chamando de ecologia plural da comunicação? Em termos teóricos abstratos, eu tenho que demonstrar como esse hibridismo se forma. Daí, então, a ideia, não é, de que eu tenho 3 matrizes que são fundantes, sonora, visual, verbal, mas daí elas têm modalidades. Então, há momentos nessas modalidades onde uma linguagem visual, ela se aproxima da linguagem sonora. Então, por exemplo, uma pintura abstrata, ela tem características que são próprias da linguagem sonora, porque a linguagem sonora não representa, ela não tem poder de representação. Uma poesia, ela está, e Pound já falou isso, ela está muito mais próxima da linguagem visual e da música do que da própria linguagem verbal. Então, quando a gente fala em abstrato, como eu estou falando agora, não se trata da gente tentar demonstrar
e demonstrar e justificar qual é a fonte das misturas entre as linguagens. Agora, nós estamos vivendo um hibridismo de linguagens onde dificilmente nós encontramos uma linguagem sozinha. Só nos livros que nós temos a linguagem verbal escrita. Assim mesmo, os livros estão ficando cada vez mais arejados, variação de tipo gráfico, introduz imagem no livro. Então, o livro está ficando cada vez mais parecido com o jornal. O jornal já é uma linguagem híbrida. Então, essa linguagem das redes, que a gente chama de hipermídia, a fonte, a raiz dessa linguagem já estava no jornal. É o jornal que mistura. Então, a estruturação em partes, você vai conectando essas partes, você sai da primeira página e vai lá para um outro caderno, é a mesma coisa que você faz quando faz um link. Então, nenhuma revolução de linguagem humana, ela acontece de repente. Ela vem gradativamente, não é? Ela vem gradativamente aparecendo até que por fim ela irrompe, que é o que tem acontecido agora nas redes. Da mesma maneira que a gente tem uma segunda oralidade na televisão e no cinema e no vídeo, agora nós temos uma segunda escritura nas redes. A linguagem das redes não é exatamente aquela linguagem escrita que a gente tem nos livros. É uma linguagem já que mistura a oralidade com a escrita. E é interessante a gente observar que é uma linguagem diferente do telégrafo, que já era uma linguagem assim muito condensada, mas essa que está aparecendo nas redes, ela tem características muito próprias. Enfim, o Valéry já dizia, a mistura é o espírito. Então, o mundo está ficando cada vez mais, não é? Convergente, interessante, é o espírito.